Boa noite, irmãos. Saudamos todos os aqui presentes, os que nos acompanham pela live da Casa Espírita Bezerra de Menezes, através do Facebook. Sejam todos bem-vindos. Na nossa prece inicial, vamos pedir a Mestre Jesus que nos envolva em suas vibrações de luz, nos incluindo, nos indicando o caminho do bem e também que possa, nessa chuva de luz, no aprendizado dessa noite, possamos continuar a nossa caminhada evolutiva, moral e espiritual. Que assim seja. O nosso tema da noite de hoje, ainda em continuação às bem-aventuranças, está contida no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E hoje, para refletir, nós vamos lá no item 26, que fala de provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Esta questão leva a esta: é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Aquele que está doente de chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentações as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não num desleixo que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, há méritos em procurar aflições agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim. Há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. E não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo pelo fanatismo. Continuando só para encerrar. Aqui ainda há uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumentais a sua carga, às vezes tão pesada, aceitá-la sem lamentações com a fé e tudo aquilo que Ele vos pede. Não enfraqueçais nosso corpo com privações inúteis, mortificações sem objetivos, porque tendes a necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá por meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Essa psicografia, através de um anjo guardião, que foi datada em Paris em 1863, nos traz esclarecimento a respeito das nossas provas, do nosso sacrifício que devemos fazer, o chamado cilício. O cilício era
maneira que os pecadores, os penitentes usavam em épocas remotas, há muito tempo atrás, para se autoflagelar. Em tiras de couro, ou arame fino, pontiagudos, eles atavam ao seu corpo, cravando sobre a pele, se martirizando, se autoflagelando, achando que com isto seus pecados estariam prontamente restabelecidos, digamos assim. A Deus nunca pediu, nunca quis esses tipos de tormentos. A Deus é agradável os tormentos que nós fazemos através das boas ações. Quando nos entregamos verdadeiramente ao trabalho da caridade voluntariamente, quando deixamos nossos afazeres, deixamos a tranquilidade do nosso lar para trabalharmos pela caridade. Muitas vezes nos perguntamos: por que eu sofro tanto? O que fiz a Deus para merecer tanto castigo? Será que vim a esse mundo só para sofrer? Essas perguntas são ditas com a voz da dor, da depressão, do desespero, deixando clara a ausência de conhecimento e da compreensão do funcionamento das leis divinas sobre a terra. Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, cruel, vingativo, tirano. Esquecemos daquele Deus bondoso, caridoso que Jesus nos apresentou. Não nos recordamos Deus, inteligência suprema, soberanamente bom e justo, desvelado pela doutrina dos Espíritos. Ninguém sofre na terra em função do castigo divino. E quando nós dizemos que sofremos o castigo de Deus, que somos penalizados por nossas faltas, nós convencionamos dizer que o castigo divino, na verdade, é a manifestação de amor de Deus por os seus filhos. E é exatamente este amor que Ele nos traz, que Ele nos deixa, que nos dá a oportunidade de nós nos depurarmos, nos curarmos e nos restabelecermos para podermos galgar degraus na nossa jornada evolutiva. Provações e expiações são manifestações que a espiritualidade, que as leis divinas entregam para os espíritos em evolução, para que eles possam, através das suas provas, evoluírem espiritualmente e, através das suas expiações, pagarem, não seria a palavra, mas serem penalizados por aquilo que fizeram a outrem. Se eu tiro alguma coisa do lugar, eu gero a consequência de ter que recolocar no lugar. Se eu firo, se eu magoo, eu terei que passar por essas vicissitudes, espiando, para sentir, para ter a justiça na minha procura por minha evolução
eu devo sentir na carne as vicissitudes daquilo que eu fiz o meu irmão passar. Quando fala-se que nós não devemos, e quando Deus diz que nós não devemos usar do silício em nosso próprio corpo, na nossa carne, porque a nossa carne é finita, nós temos essa roupagem que nos foi emprestada, e é através dela que nós conseguimos trabalhar a nossa evolução. Então, quando Deus nos deu essa veste, não foi para nós martirizá-la, não foi para nós sufocá-la na dor, muito pelo contrário. Ele nos deu essa vestimenta para que possamos ter forças para trabalhar a nossa evolução. Nós precisamos deste instrumento, embora um dia ela desaparecerá, mas o Espírito eterno ficará. E com ele ficarão as marcas do teu sofrimento, da tua dor, porque não existe evolução sem dor e sofrimento. E são as cicatrizes dessa dor, desse sofrimento, que estarão na sua alma, que testemunharão perante Deus a tua vontade, a tua resignação, a tua coragem de enfrentar as tuas batalhas. Que mérito teríamos nós se nos isolássemos da sociedade, se vivêssemos como um ermita em algum lugar? Que méritos nós teríamos para evoluir se a evolução, embora seja individual, necessariamente precisa passar pela coletividade? Nós não conseguimos evoluir de uma forma satisfatória se nós não tivermos alguma coisa que nos eleve, alguma coisa que nos faça com que nós saia do atoleiro que muitas vezes nós nos metemos. Nós precisamos ser muitas vezes motivados pela dor, pela necessidade, e por que não pelo amor também? O amor, que é uma coisa que todos nós buscamos em algum momento da nossa vida. Quando Jesus nos prometeu, ou melhor, quando Ele nos disse que a felicidade não é deste mundo, mas que nós temos momentos que podemos viver felizes aqui sim, e o amor é o melhor instrumento que podemos nos apoiar para nossa evolução. E não se trata apenas de um amor de homem, mulher, mulher, homem. Amor entre irmãos. Amor de pessoas que sabem da necessidade daquela pessoa e saem da sua casa para ir lá levar um consolo, levar um amparo, limpar a sua ferida. De uma pessoa que faz isso simplesmente porque o amor está no seu coração. E é isso, esse verdadeiro sacrifício, esse verdadeiro silício que é agradável aos olhos de Deus. É isso que faz com que as pessoas sejam motivadas a procurar a sua evolução, porque no momento que em qualquer situação, que em qualquer setor da vida, alguém se predispõe a ajudar quem necessita, quem precisa de uma orientação, deixando a sua individualidade, deixando a sua vaidade de lado e procurando, e isso nós podemos ver na nossa comunidade, na nossa sociedade, que não precisa ser, que precisamente não precisa ser religiosa, mas de amor, de amparo. E nós temos vários segmentos na nossa sociedade que trabalham
em prol do necessitado. Esse silício é agradável aos olhos de Deus. É isso que Ele quer de nós. Porque muitas vezes, meus irmãos, na nossa jornada, nós encontramos muita tormenta, muita tempestade. Nós também encontramos momentos que podemos traduzir como uma subida a uma montanha íngreme, cheia de espinhos. Mas quando você chega no alto, você pode apreciar a bela paisagem que se desnuda à tua frente. E isso, que são esses momentos de felicidades que nós temos, nós devemos trazer para nós, transformar, trazer ele aqui dentro, porque quando você traz essa felicidade para dentro de você, quando você tem esse amor, você expulsa de dentro de você o rancor. E quando você expulsa de dentro de você o teu rancor, que é uma prova bem complicada, mas tem outra mais complicada ainda de você passar nessa vida, é você praticar o perdão. É difícil perdoar, né, meus irmãos? É difícil. Podemos até dizer para determinado irmão que ferimos, ou que ele nos feriu, tudo bem, eu te desculpo, mas não quero mais ver você na minha frente. Para Deus isso não é perdão. O verdadeiro silício, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira prova é você verdadeiramente perdoar a quem te fez mal. Isto sim é uma verdadeira prova. Muitos de nós, em estágios diferentes de evolução, estamos nessa transição planetária que está acontecendo. Conseguimos mudar a nossa percepção de convivência com o nosso irmão. As sucessivas reencarnações que temos, que vamos, porque tudo que nós não terminamos numa vida, nós voltaremos para terminar em outra. Mas nós podemos, nessa que nós estamos aqui passeando que eu falo, é de uma forma figurada, porque nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde a dor e o sofrimento ainda são mais fortes. Mas mais forte que isso, meus queridos irmãos, é o amor de Deus, quando Ele nos dá essas oportunidades de nós nos refazermos e nós nos restaurarmos perante nossos irmãos que necessitam, mas principalmente na nossa individualidade, para nós mesmos. Porque eu só posso socorrer um irmão se eu estiver bem. E para mim estar bem, eu tenho que me respeitar. Eu tenho que respeitar meu corpo, eu tenho que respeitar meu espírito, eu tenho que individualmente me respeitar. Sabendo que é através da minha composição nesse andar, dessa composição nesse andar, que eu vou me refazer, me restabelecer. As expiações e provações têm por fim, na sua vivência, provocar o arrependimento e a conscientização dos sofrimentos causados, fazendo as pessoas arrepender-se, a conhecer a si própria, conhecendo as causas que provocaram tais consequências, corrigi-las em si, desenvolvendo-se no bem. Se tal não acontece, essas aflições não foram suficientes para provocar mudanças internas. Quando Jesus declarou bem-aventurados os aflitos, não estava exaltando as aflições, mas sim as pessoas que souberam
sofrer sem revolta, sem lamentações inúteis, sem culpar outros ou situações pelos seus males. Então, essas atribulações, expiações e provas, ela tem um objetivo comum. Ela tem um objetivo geral, é nos mudarmos, fazermos que nós percebamos que só podemos mudar com a nossa reforma íntima. E o que é essa tão falada reforma íntima? É você reconhecer seus erros, é você aprender com seus erros, mas mais do que isso, é você não repetir os seus erros. Enquanto nós estamos a caminho, devemos aprender com todos os obstáculos que cruzam nossos caminhos, e que não são poucos, mas são esses obstáculos, essas dificuldades que nos ensinam a procurar a nossa melhoria. A doutrina espírita, como consoladora, como aquela que nos diz e explica de uma forma bem racional por todas as vicissitudes que nós passamos, quer que sigamos por este caminho para que possamos, através das nossas reflexões, através do nosso trabalho comunitário, através da nossa entrega, então, como trabalhadores da casa, como frequentadores da casa, como simpatizantes da casa, possamos fazer um apanhado comunitário, um apanhado de todas essas diferenças, e existem diferenças, mas são exatamente essas diferenças que vão provocar o crescimento individual de cada um de vós que estão aqui, meu, de cada um. Então, quando falamos em provas, muitas vezes podemos dizer que devemos fazer grandes sacrifícios para podermos almejar o reino dos céus. Sim, devemos fazer alguns sacrifícios, mas nós não podemos fazer tudo, porque nós não vamos conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Nós precisamos de tempo. E tempo nós temos, meus irmãos, porque somos espíritos eternos. Muitos de nós já passaram, já vieram, vão ir, vão voltar. E quando você tem aqui nesse meio, nessa convivência, nessa comunidade, a afeição, aquilo que une pessoas, que une famílias, esse equilíbrio, essa sintonia, pode sim ser mantida numa próxima reencarnação. Mas devemos prestar atenção, porque todos nós nos afinamos pela sintonia. E muitas vezes, aquele ente querido, aquela pessoa querida, aquele pai, aquela mãe, aquele marido, aquela esposa, que não converge no mesmo tamanho de sintonia com aquela pessoa, talvez ela ainda vá ter um desencontro numa próxima reencarnação, porque é os afins que se atraem. Quando nós desencarnamos, a contagem na espiritualidade é diferente do como se faz aqui. Aqui nós temos o bairro nobre, o bairro da classe média e o bairro pobre. Mas em todos esses bairros, independentemente, existem situações quase que iguais. E o que vai acontecer quando nossos irmãos, nós, sairmos do plano físico e ir para a espiritualidade? Seremos atraídos por aqueles que são afins de nós. São afins. Ou seja, se eu fui um bêbado, se eu fui um alcoólatra,
é para esse grupo que eu seria atraído. E assim sucessivamente, até chegando àqueles irmãos que se sintonizam pelo amor, serão atraídos naquele grupo onde está o amor. Então, quando existe uma separação de pessoas que têm afinidades aqui nesse plano aqui, ou tiveram em outras existências, é nesse cuidado evolutivo, porque ninguém evolui de uma mesma forma. Alguns mais lentos, outros mais rápidos. Embora o objetivo comum seja sempre o mesmo, a procura da nossa evolução, a procura do paraíso prometido por Jesus, é através das nossas provas, dos nossos sacrifícios agradáveis a Deus, que a gente consegue suportar a nossa jornada nesse plano. O Espiritismo nos esclarece através de seus princípios que o caminho da elevação e da solidariedade, da fraternidade, que farão desabrochar em nós o amor ao próximo. Busquemos ser rigorosos conosco, lembrando sempre do Mestre Jesus, que sendo Espírito puro, veio à Terra conviver com irmãos imperfeitos e rebeldes. Foi humilhado, caluniado, desprezado, incompreendido, abandonado, sofreu o martírio da cruz, símbolo da morte infamante, viveu pobremente, sem possuir bens materiais. Então, meus irmãos, para encerrar, podemos agradar a Deus, podemos agradar ao Pai Todo-Poderoso através das nossas boas ações. E nós não precisamos ir longe para fazer as nossas boas ações. Nós temos um laboratório ao nosso lado, nosso lar. E a partir do nosso lar, da convivência com pessoas fáceis, mas também com as difíceis dentro de uma grande família, de uma grande convivência familiar, é que nós conseguimos nos reestruturar, nos restabelecer e aprendermos juntos. Que a paz de Jesus estejam com vocês e que possamos, nesse início de semana, sermos conscientes daquilo que precisamos fazer para continuar a nossa caminhada evolutiva. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja. E nesse momento, meus queridos irmãos, então, vamos nos desligar por instante do mundo lá fora. Vamos nos concentrar aqui para em seguida recebermos o passe lá na cama. Mas neste momento, vamos rogar a Deus Pai Todo-Poderoso pela grande oportunidade de aqui estarmos nesse estudo da noite de hoje, trocando impressões, aprendendo, e que possamos levar daqui as melhores impressões no caminho da nossa evolução. Imagine nesse momento o seu protetor na sua frente, lhe impondo as mãos sobre o chakra coronário, introduzindo através das suas células uma luz radiante, limpando, retirando todos os miasmas negativos da sua corrente sanguínea e proporcionando um alívio às tuas frustrações, às tuas dores. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de aqui estarmos e que possamos, no próximo momento, estarmos novamente aqui em Teu nome e em nome de Jesus. Fiquem com Deus, que assim seja. Como para de tocar, vou desligar.